Glória a Deus, chegamos a este momento ímpar da Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, a sua bússola, no livro do Dr. Lucas, o historiador Lucas, capítulo 23, o verso 39 ao 43. Capítulo 23, o verso 39 ao 43, que diz assim: um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, um outro repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por este momento ímpar de tua santa palavra. Eis aí, Senhor, a tua noiva, tu, Senhor, os a conhece. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer. Obrigado por este momento. Me use para a sua infinita misericórdia. No nome santo do teu filho amado Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, temos um texto aqui da Bíblia Sagrada, aonde o nosso Senhor Jesus, o Salvador, o Messias, o Rabi da Galileia, o Raboni, o Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre. Lemos um texto, a crucificação de Jesus. E, queridos, o texto a qual nós pegamos aqui para entrarmos na introdução da palavra, queria mencionar Jesus voltando para o céu, tema da palavra. Sabemos que aqui o que eu li, só para a gente introduzir, que um dos malfeitores que estavam pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Muitos, ao observar esse texto, querido, até se perguntam: pô, este homem falou algo que é delicado. Ele estava ali blasfemando: tu não és o rei, tu não és o Senhor, por que tu não se salva? Por que tu não sai daí e tira a gente daqui também? Sabemos que por trás dessas palavras tinha uma força espiritual maligna. E o outro até então, no verso 40, diz assim: respondendo, porém, o outro repreendeu. Querido, acredito que aqui o próprio Espírito Santo de Deus estava ali também, atuando, trabalhando, operando. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Veja aí. O outro, acredito eu, virar um pouquinho, que ele estava ali pendurado, querido,
Cristo no centro, um do lado, outro do outro. Ele ouvindo as palavras daquele malfeitores, daquele coleguinha qual de repente Moisés ajudava ali a cometer tais crimes. Ele ouviu a palavra: tu não teme nem a Deus, querido. Errou, fez tais coisas. E tu não reconhece que está errado e repreendeu. Tu nem ainda temes, e estando na mesma condenação. Aí ele continua: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito mereciam. Mas este mal nenhum fez. Este aí é santo, querido, é puro. Pelo contrário, ele só fez o bem. Veio, disse a verdade, falar a verdade, libertar a muitos, porque a Bíblia só botou ali o que Deus queria botar. Mas a Bíblia diz: se for contar os feitos de Cristo, não caberia. Não caberia. Porque Cristo fez muita coisa boa. Libertou, salvou, ensinou o nosso Senhor. E o homem diz aqui: nós, na verdade, com justiça. Olha aí as palavras do homem. Eu estou aqui pendurado porque eu sei o que eu fiz. Cometi muitos erros. Eu reconheço que eu errei. Mas esse aí não. E você que está aí pendurado, ela quer criticar, todo errado. Mas esse que está aí, não. Recebemos o que merecemos, querido. Ele ia dizer. E diz, aí que dando a continuidade, que é muito profunda este texto, nós, na verdade, com justiça recebemos aos nossos feitos, merecíamos, que neste nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, olha aí, querido, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é profundo, querido, quando o ser humano reconhece. Ele disse antes as palavras, fala para o outro: tu tá errado, querido, teme não a Deus pelas suas palavras. Aí ele continua e fala: nós estamos aqui porque merecemos. Mas aí a fita, querido, é interessante, pôr um pouquinho de lado mesmo. De repente ele balançando um pouquinho a cabeça, todo quebrado, todo maltratado. Senhor, lembra-te de mim? Olha aí, que no último detalhe, no último estalar do dedo, no último suspiro, ele chega e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha como é profundo. Este que era o malfeitor, que cometia tais atrocidades, cometia cada coisa horrenda, naquele momento ali, ele, no último suspirar, ele: Senhor, lembra de mim. Olha aí, querido, é algo até para a gente chorar, porque ali ele fez, de repente não tinha, querido, ele não tinha o conhecimento, ele fez o que tinha que fazer. Não devemos nós, é interessante, temos que orar. Cada homem, ele vai pagar o preço pelos teus atos, cada um vai dar conta pelo que cometeu na terra, isso, aquilo. Cada um vai ser responsável quando bater de frente com o Messias, com o Senhor Jesus, que hoje está como advogado, mas amanhã vai estar como juiz, quando chegar o período. E o homem cometeu tais coisas. Jesus, ele podia dizer ali: ó, tu errou muito. Eu, não. Tu errou. Vai morrer e segue esse juízo. Não, olha aqui as palavras do mestre, querido. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, querido, é profundo demais, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, é hoje. Morreu aí, tu vai para agora, porque você reconheceu os teus atos. Olha só isso, querido, é confessar.
O homem olhou e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em detalhe que as palavras diz assim: Senhor, lembra-te. Ele quer estar dizendo ali: Cristo, Senhor, Salvador, por favor, lembra de mim. Ele reconheceu pela sua pequenez que era um homem falho. Ele sabia. Mas naquele último momento, ele olhou: não, vou perder essa oportunidade não, querido. Eu não perco essa oportunidade. Aí Cristo chega para ele, olha, fitando o olho, querido. Jesus citava muito o olho. Olhava dentro do olho, maneando a cabeça e olhara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que privilégio! O outro não quis reconhecer, segue isso. Mas este, é interessante que Cristo fala: hoje, imagine, aí que vem um detalhe, querido. Imagine a levar este homem com a vida obscura, escura, uma vida de pecado, mas reconheceu, querido, por isso que é o detalhe. Devemos orar por aqueles que cometem tais atos, não devemos julgar. Não somos juízes de ninguém. Pelo contrário, cometemos falha. Paulo diz: somos sujeitos às mesmas paixões. Somos sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas falhas, porque somos, querido, o que muda no homem é o nome, o DNA. Mas a essência, a natureza humana, são todos pecadores. Agora, aquele que está em Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A diferença está aí. Quando nós começamos a fitar e Jesus lapidar, atirar, aí que vai o detalhe. Mas é interessante que muitos querem ser juiz, da qual outrora cometer atos terríveis, terrenos. E nisso, o próprio Senhor: hoje tu estarás comigo. Interessante, querido, que a Bíblia diz os detalhes em que Cristo, ele tinha descido as profundezas. E quem foi que levou este homem? Querido, Paracletos, o Espírito Santo, o companheiro, veja aí, ele que testifica. Ele que testifica de nós, nos ajuda. Ele está aqui na terra, cuidando, lapidando. E quando te levar para lá, ele vai falar: aqui, pode deixar entrar. Querido, é interessante, a gente entrou na introdução da palavra, depois eu volto a lembrar de Paulo. Paulo, em 2 Coríntios, que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, o verso 2, diz assim: conheço um homem em Cristo. Olha essa palavra. Que há 14 anos, é interessante, que muitos pensam que quando Paulo se converteu, ele já foi caminhando, já foi pregando, não foi. Ele ficou um período de 14 anos, querido, sendo moldado, sendo lapidado. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Querido, o primeiro céu que nós avistamos. Segundo céu, onde está a potestade dos ares. E o terceiro céu é a morada do Altíssimo. No ar que acessível, no alto e sublime trono. Imagine, o homem foi arrebatado. E ele diz: é interessante, eu não sei. Fora do corpo, não sei, né? Não sei. Mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, não se fora do corpo. Não sei, Deus o sabe. É interessante que ele vai repetindo as palavras. No verso 4 ele diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Querido, ele viu coisas ali que eu gostaria muito de ter visto, ouvir. Imagine o que ele viu lá
no céu, no paraíso. Ele olha e fala assim, ó, o homem não é lícito falar o que eu vi. Mas é interessante que Deus o abençoou, este homem chamado Paulo, que ele foi arrebatado e voltou. Normal, Deus deu um privilégio a ele. Elias foi ali, né, levado, né, transladado, aquele negócio todo. Normal, profeta, Deus honrou. Enoque foi tomado da terra, Deus honrou. Normal. Uma grande festa, a Bíblia diz que é uma festa quando a alma se converte. Normal. É interessante que Cristo até então falava, mas estava ali nas profundezas, pegando a chave da mão do inimigo. Para a gente entender o texto, a Bíblia diz, Jesus morreu, ressuscitou e ainda estava por ali. Ó, interessante, querido. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, o verso 13 em diante, os dois discípulos num caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia e distava de Jerusalém, senta estádio, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha aí como é profundo. O mesmo Senhor se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. Cristo não quis tirar a escama dos olhos. E ele disse, que palavras são essas? Que caminhando trocais em vós, e por que estáis tristes? Respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhes, és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí pega as palavras daquele malfeitor, querido, diferenciado, que reconheceu. E este então está dizendo, um profeta poderoso do Senhor. Um homem que veio tremendo. Vem aqui, ele está dizendo, ele vem nos ajudar, salvar, nos libertar. Mas tu não sabe, ele dizendo para o próprio Jesus, tu não sabe que tu és um peregrino que está andando, caminhando, o que está acontecendo em Jerusalém. Interessante que Jerusalém é a terra a qual Deus abençoara. O próprio Senhor Jesus falou algo que é profundo. Jerusalém que mata os seus profetas. Querido, e o homem estava ali, falando em Cristo, o Senhor andando com eles lado a lado. É interessante que no verso 19 diz assim, e eles perguntou quais? E eles disseram, até que diz a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes. E o nosso príncipe entregaram a condenação da morte e o crucificaram. Os homens estavam dizendo ali, levaram o nosso Senhor. E em Lucas capítulo 24, para a gente dar continuidade, o verso 36, e apareceu Jesus aos 12 discípulos. O verso 36 ao 41 diz assim, falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e lhe disse, paz seja convosco. É interessante que Jeremias ele diz assim, como pode um povo dar a paz se não tem paz? Era um povo que andava ali honrando, andava por caminhos. E a Bíblia também diz que Cristo, o Senhor Jesus, ele dá a paz, a qual o mundo não os dá. A paz de Cristo é diferente. E o Senhor, quando ele chega e diz, paz seja convosco.
Aonde habita a paz, aonde mora a paz, aonde está a paz, é só em Cristo. E as primeiras palavras dele, quando ele avista, quando ele chega junto, quando ele está perto ali dos Messias, e disse-lhe: paz seja convosco. Quantos hoje não têm paz? Sem Cristo. E ele fala: sem mim nada podeis fazer. Muitos procuram ou arrumam ocupações para suprir as necessidades, para suprir a paz, e vai dormir, às vezes até dopado. Mas quando acorda, o aperreio continua, a dor de cabeça continua, as dificuldades continuam, e começa a achar algo, isso, aquilo, para encontrar a paz, mas não encontra. E Cristo aqui, ele diz: paz seja convosco. Querida, que eu já abro um parente. A paz só em Cristo. Às vezes você corre tanto, mas não encontra a solução. A solução é Cristo na sua vida. Ele pode mudar. Ele pode trazer a paz aonde está a turbulência, aonde está a dificuldade, aonde está se decaindo. Ele pode trazer o conforto à sua vida, a paz a qual ninguém pode dar, porque ele conhece lá dentro o que você está sentindo, o que você está passando. Cristo Senhor, ele pode te dar a paz. Só ele. E ele, espantado e atemorizados, pensava: quem via algum espírito? Olha aí, querido. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos ao vosso coração? Ali Jesus já estava ele corpo glorificado. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me. E vede, pois o espírito não tem a carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, diz: tendeis aqui algumas coisas que comer. É interessante, querido, que o próprio Senhor ainda fala: tendes alguma coisa o que comer? Então eles apresentaram-lhes de parte um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele dizia: tinha que se cumprir tudo, tem que se cumprir tudo. Então eu vim para que se cumprisse. Eu vim para que fosse aquilo tudo que a lei, os profetas e os salmos disseram sobre mim. Por isso que eu vim, e tem que se cumprir. Se cumpriu, querido, e ele vai voltar. É interessante que no livro de Lucas, dando continuidade, o capítulo 24 e o verso 50 ao 53, chama atenção para vocês analisar. Aqui ele levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele, é interessante, querido, mas Jesus levanta a mão, eu os abençoo. Querido, pequenas palavras de Cristo, eu os abençoo. Quem consegue pegar essas palavras, querido, agarre-a, porque poucas coisas que ele fala, pegue e crave no seu coração, porque não tem como mais voltar. Por isso que o Pai, por isso que Jesus, por isso que o Espírito Santo, ele fala ali poucas coisas. Porque quando ele fala, tem que se cumprir. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então ele tem que se cumprir. Veja aí, quando ele levanta a mão e abençoa, imagine o discípulo. Maravilhado, foi abençoado pelo próprio Senhor. E aconteceu que, abençoando-os, eles apartou deles e foi levado ao céu. Adorando eles, tornaram com grande júbilo, olha a alegria, e para Jerusalém, voltaram para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Eles louvando, engrandecendo, comemorando,
pulando, se alegre. A Bíblia diz, que é interessante, em Atos capítulo 1, verso 9, diz que essa palavra foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Quando Cristo foi lá levado, e aqui diz que eles ficaram alegres, voltando para Jerusalém, indo para o templo. É interessante, querido, agora eu começo a pregar. Interessante, pensando aqui, querido, pense comigo, Jesus chegando no céu. Como eu falei, Elias foi levado, Enoque foi levado, João foi arrebatado, Paulo foi arrebatado. Fala a revelação, viu coisas ali que ficaram maravilhados. Querido, um pensamento meu. Imagine o Rei da Glória. Imagine o Senhor Jesus. Imagine ele chegando e os anjos já preparados. Imagine o Pai Celestial se levantando. Imagine a correria que a gente for trazer para o homem. Está vindo alguém de suma importante aí. O homem importante. É um homem diferente. E muda as vestes. Alegria constante. E de repente, quando o homem está todo mundo lá alinhado. Opa, é o rei. Davi, quando pegou a arca que pulava, o povo alegre. Imagine Jesus, pensamento meu, subindo. Está chegando o Rei da Glória. E os anjos indo para um lado, para o outro. Pega, se arrume, a instrumenta, os instrumentos, tudo alinhado. Mas que não vê ele está subindo. De repente, abre-se os portões, querido. Imagina as miríades de anjos celestiais esperando. E quando ele entra, e os anjos se prostrando, eis aí o Rei da Glória. Ele voltou. Ele está de volta. Querido, ele veio por amor à humanidade. Imagine os anjos, querido, pensamento meu. Porque uma ordem dada por ele, pelo Senhor Jesus. Os anjos não pensam duas vezes, ele vai, eles já estão aqui. Vai, eles já estão lá. Imagine quando Jesus chegou e avistou, eles avistaram. Aí Jesus e tudo se mostrando. E aquela harmonia, as trompetas tocando, aquela festa. Querido, ele voltou. É linda, é profunda demais. Jesus, o Rei da Glória. Imagine quando ele avista ao Pai e ao Espírito Santo. Aleluia. Daquele... é forte demais. Avista o Espírito Santo, daquele abraço no dia a dia aqui na terra. Que a luta foi tremenda. E ele ali tudo para que se cumprisse, que ele diz aqui, para que se cumprisse pela lei de Moisés, pelos profetas e pelos salmos. E trazendo para os salmos, querido, que é profundo, Salmos 24. E o verso 1, o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário. Deus é o Rei da Glória, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, aqueles que nele habitam, porque ele os fundou sobre os mares e o firmamento, sobre o rio. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos puras, de coração que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da salvação. Esta é a geração dos que buscam aquele que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó, levantai as portas vossas cabeças, levantais, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia, o Rei da Glória, querido.
Imagine quando ele estava subindo. Pense. Ele estava aqui na terra, querido, por causa do amor. Chegaram um período, um momento, que ele estava já se despedindo. Que ele já estava ali fazendo a última Páscoa. Que a Páscoa simboliza ele. A Páscoa simboliza o povo sendo libertado da mão de Faraó, querido. Quem libertou o povo hoje? Os sacrifícios, a covinha de cordeiro, tudo na Bíblia. Vem e chama a atenção de Cristo, querido. Quando se sacrificava o cordeiro ali, os sacerdotes pegavam sangue 7 vezes até sair a última gota. Já estava simbolizando. Muitos não sabem quando tem um simbolismo da paz. O povo judeu, quando chega esse período, eles comem no chão, pegam o talher, o prato, isso, aquilo, comem ali, para lembrar ao qual período eles viviam em escravidão. Imagine ali Cristo já fazendo aquilo, tal, a se despedir e dizer, eu voltarei, mas ele estava ali como um homem. Imagine, querido, um pensamento meu, imagine a ansiedade do Senhor Jesus em querer avistar o Pai e voltar para o Pai. Querido, e ali chegar e olhar o Pai, Pai, estou de volta. Aleluia. Estou de volta. Fiz tudo aquilo a qual o Senhor me pediu. E lembro da passagem de Filipe. Por mim me mostra teu Pai. Cristo dizer, tu não me conheces. Tudo o que o Filho faz é como se o Pai estivesse fazendo. O que tu está vendo no Filho é o Pai. Somos um. Querido, imagine Cristo voltando. E os anjos, as trombetas, aquilo. Meu Deus, é profundo demais. Passaram um período dele pedir ao Pai e via o Espírito Santo. Imagine o silêncio de Deus. Imagine Deus só olhar o pedido do Filho. Porque a Bíblia, Jesus ele fala, eu vou e vou enviar um. E vai cuidar de vocês até a consumação do século. Jesus ele diz assim, contra mim vocês podem até falar algo, mas não abuse. Contra o Pai também não. Mas contra o Espírito Santo de Deus não brinque. Não blasfeme, porque é réu de morte. E ele fala, eu vou enviar, ele está aqui, nos ajudando. Na caminhada interessante que a Bíblia diz, querido, em Isaías. Em Isaías é interessante. Deixa eu pegar para nós lermos Isaías capítulo 6, o verso 2 e os 3. Os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. É interessante que os serafins ficavam ali, ó, vendo Deus Todo-Poderoso cobrir, não aguentava a glória. Cobre a face por causa da santidade. Ali cobrindo e avistando ali, ó. Ele cobria, que são seres poderosos. E o verso 3 diz assim, clamavam uns para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Ezequiel, querido, é interessante. A visão de Ezequiel em capítulo 1. Ezequiel vai dizer... Glória a Deus. Ezequiel capítulo 1 e o verso 4 em diante. Olhei, eis que o vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolveu-se um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de
cor de âmbar, que saía dentro do fogo, e no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luzia como a cor de cobre polido, e tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham o seu rosto, e as suas asas uniam-se, as suas asas uma a outra, e não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinha o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4, o seu rosto, querido, seres poderosos, que estavam ali com cada um com a face parecida, porque se a gente analisar de um homem, sabedoria de um homem, sabedoria de um águia que vista e força, de um boi, de um leão, força, poder, são os seres que estavam ali e representam muita coisa, querido. Pensamento meu representa muita coisa, mas são os seres que estavam ali, avistando o Altíssimo, vendo dia após dia, eternidade, eternidade, estão lá. E nisso Deus, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, a enviar o Filho para vir à Terra, porque tinha que se cumprir tudo. Ele podia até enviar, querido, a Bíblia, Deus faz como quer, mas tem que se cumprir pela palavra. Mas se Deus quisesse mudar, faz como quer, mas ele é santo, puro, não volta atrás no que diz. E de repente envia Jesus para um povo dentro de um povo, para uma nação, nações. Amar ao homem de uma forma tal, diferenciada, ímpar. O homem é a imagem de Deus, o diálogo do pai com o filho, a dizer: Pai, envia lá o Espírito Santo. Querido, eu costumo dizer que Deus, ele enviou o melhor. No período do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva nascer, Deus o próprio foi lá, moldou, fez isso, fez aquilo, nasceu. O homem toca. Mas quando Adão e Eva pecou, Deus, que a Bíblia diz aqui que ele é santo, separado, desceu mais. Vinha, sua Shekinah, isso, aquilo, se revelaram. Mas a Shekinah, a presença, desceu no monte, a glória. Mas de repente ele diz, lá vai vir um. A Bíblia diz em Filipenses que esse que veio se desvaziou de sua glória, querido. Imagine o pensamento meu, ele tirando a coroa, e os anjos, os querubins, os serafins, todos os seres, que à vista dele estão lá no céu, milhares e milhões, observando essa cena, querido. Ele tirando, se desvaziando. Ele tomou a forma de homem, se humilhou. O rei dos reis, de repente, a descer. Imagina o céu sem Cristo. Ele aqui na terra, e os homens dizendo: eis aí um malfeitor, eis aí que fez isso, fez aquilo. Não, por que tu não se salva? Por quê? É interessante que Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir, a gente sabe. Ele escolhe as coisas que não são para mostrar que são, querido. Você que está aí, que pensa que tudo na sua vida é difícil, é terrível, Deus, ele te escolheu, querido. O Rei dos Reis. Veja que privilégio. Veja que privilégio. Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para morrer por mim e por ti. E ele veio, fez tudo para que se cumprisse
E de repente, ele volta e envia o Espírito Santo. Por que eu li esse texto na Bíblia Sagrada, em falar de Isaías, em falar de Ezequiel? Porque ele podia enviar, querido, quando ele fosse, mas ele falou, eu vou ir, vou enviar um semelhante a mim, igual a mim. Ele podia enviar seres. A Bíblia diz lá que se viessem os anjos, Hebreus, não lembro, se fosse pegar o arrependimento, o homem não quisesse, a espada descia. Ele é tão puro, tão perfeito, que ele via um com amor ímpar, cuidador, zeloso, aquele que pega pelo braço, aquele que abraça quando você está chorando, aquele que diz baixinho no seu ouvido: eu te amo, filha, eu te amo, filho, eu estou aqui para te ajudar. O mundo pode abandonar, a família pode abandonar, as amizades podem abandonar, mas eu, o Senhor, não te abandono. Eu estou aqui, querido. O Espírito Santo é Deus, Espírito Santo, querido. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade Santa. Por isso que eu digo que Deus enviou o seu melhor para o homem. Ele veio, enviou Jesus, Jesus voltou, ele enviou a quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajudando na caminhada, nesta caminhada na terra que é tão difícil, está cada vez mais ficando difícil. Mas o bom é que ele está conosco lado a lado, o bom é que ele está conosco lado a lado a nos ajudar. Querido, medite nisso. Pegue essas palavras e crave no seu coração. Cristo, quando voltou e avistou o Pai, imagine Cristo está dizendo: Pai, envia. Período de 10 dias, querido, para que descesse e veio o vento impetuoso do livro de Atos, como um Pentecostes. Imagine o barulho, querido. Imagine o vento. Os homens ali ficaram. Querido, pegue, Deus é contigo. Deus, ele é fiel. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Crave essas palavras no seu coração. Que Deus, o Senhor, possa te abençoar nesse dia poderosamente. Deus, ele é contigo. Em meio às lutas que está acontecendo, em meio às dificuldades que está acontecendo, em meio às batalhas que está acontecendo, tudo está acontecendo no mundo. Nós passamos por um período difícil, todos nós, querido. Sabemos que um está passando por um período mais difícil, na enfermidade, no mantimento, a família ali, em ponto de se destruir, mas não desista, porque Deus, ele vai te usar nessa terra e através de você o nome dele vai ser glorificado. Através da sua vida o nome dele vai ser glorificado. Teus filhos estão na droga, Jesus, ele vai libertar. Teus filhos estão trancados, presos no alcoolismo, Jesus, ele vai libertar. Teus filhos estão presos com a enfermidade ou chaga maligna ou depressão, Jesus, ele vai libertar. Basta você crer, basta você entender que é um propósito de Deus para a sua vida. Basta você entender que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele se levanta do trono para te abençoar, ele se levanta do trono para te guardar, te lapidar, para cuidar de você nos mínimos detalhes. Não desista jamais, entenda isso, querido. Ele é o princípio, o fim, o começo, o derradeiro, o alfa e o ômega. Ele é o Cordeiro de Deus, é ele que liberta o homem do pecado. Todo o poder foi dado a ele. Ele é o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o general de guerra que não perde batalha. Cristo, Senhor. Medite nisso. Crave isso no seu coração. Muitas das vezes a dificuldade do dia a dia faz que nós esquecemos. Querido, imagine o pensamento a voltar, ele subindo, chegando lá, e os anjos se prostrando, miríades e milhões. Eis aí o Rei da Glória. Ele está de volta.
E chega lá e fica o Pai, envia o Espírito Santo, porque não é fácil. Jesus, ele sabe que não é fácil, mas não desista jamais. Não desista. O maior vencedor é aquele que não desiste de lutar pelos seus objetivos. O maior vencedor é aquele que persevera. O maior vencedor foi aquele que no último momento reconheceu as suas fragilidades, reconheceu os seus erros, soube e sabia que quem estava ali com ele era o Rei, o Senhor. Então ele reconheceu, analisou rápido ali e falou: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Na mesma hora que Cristo falou, hoje mesmo, querido, abra um parente aqui. Essas palavras que está saindo. Hoje mesmo, se tu crer, Cristo, o Senhor, ele muda. Cristo, o Senhor, ele liberta. Cristo, o Senhor, ele salva. Ele traz, ele toca no coração de alguém para manter ou dar o mantimento e manter você bem. Ele cuida. Hoje mesmo, por causa da sua oração, do seu clamor, da sua petição, não desista. Fique com Deus. Guarde essas palavras no seu coração. Deus, o Senhor, ele é contigo por onde quer que você vá. Fique na paz.